Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer em encontrar você aqui todos os dias. Nós temos estudado a Bíblia juntos. Já há alguns meses estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Tem sido estudos muito preciosos para as nossas vidas, estudando a Bíblia versículo por versículo e observando o contexto e tirando lições para as nossas vidas. A gente está agora no capítulo 4, versículo 8, e eu convido você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Como eu disse, nós estamos aqui no capítulo 4 e no verso 8, onde Paulo vai falando sobre a questão dos nossos pensamentos, não é? O pensamento, que é uma área muito estratégica para ser guardada, e eu vou ler com você o versículo 8, capítulo 4. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós dissemos que o pensamento, a nossa mente, é o nosso campo de batalha. As nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente, não é? E é ali, naquela trincheira de guerra, que é a nossa mente, onde nós ganhamos ou perdemos grandes batalhas. Alguém diz que o homem é aquilo que pensa, e se o homem é aquilo que pensa, eu preciso guardar o meu pensamento. O que nós vamos falar, o que nós vamos agir, está sempre ligado com aquilo que nós registramos na nossa mente, aquilo que nós arquivamos, porque é da nossa mente que nós vamos retirar os bons tesouros na hora da nossa vida, ou vamos tirar muita coisa ruim dali de dentro e colocar em prática na nossa rotina de vida. Paulo faz uma lista daquilo que deve ocupar os nossos pensamentos. Paulo traz uma lista do que nós precisamos pensar. Em primeiro lugar, aqui do texto que nós lemos, Paulo destaca a questão do que é verdadeiro. Tudo o que é verdadeiro. Essa palavra grega que Paulo usa aqui, falando de verdadeiro, é a palavra aletheia, que pode significar verdade em oposição àquilo que é irreal ou insubstancial, ou a verdade em oposição à falsidade. Paulo diz: é isso que precisa ocupar a sua mente. Segundo estudos e pesquisas que eu estava lendo, cerca de 92% das coisas que nós pensamos, que vão à nossa mente, que ocupam a nossa mente, que levam à ansiedade, foi o assunto tratado nos versos anteriores. 92% dessas coisas nunca aconteceram ou envolvem coisas que estão fora do nosso controle. E é isso que enche a nossa mente. A pessoa fica pensando, mais de 90% do que você pensa, do que nós pensamos, são coisas imaginárias que nunca aconteceram ou coisas que estão fora do nosso controle. F.F. Bruce, ele comenta sobre isso. Ele diz que a ordem que Paulo poderia tratar-se aqui, que ele dá aqui, trata-se de uma advertência contra as indulgência mental em fantasias ou difamações infundadas. Tudo que é verdadeiro aqui possui qualidades morais de retidão e de confiança na realidade, em contraposição às nossas aparências, aquilo que nós achamos. Então o que Paulo está dizendo: não fique enchendo a sua mente com coisas que você acha, com coisas que você imagina. E a nossa tendência é essa, não é? Já diz o que eu acabei de mencionar, 92%. A nossa tendência é encher a nossa cabeça de coisas que a gente fica pensando. Se acontecer, vai acontecer, como é que vai ser, e se for, e como vai ficar. Imaginamos que está acontecendo alguma coisa, imaginamos que está acontecendo isso e pensamos. E essas coisas geram ansiedade e preocupação no nosso coração. Essas coisas que a gente não sabe, que a gente pensa, isso não deve ocupar a nossa mente. Quantas vezes já conversei com pessoas que estavam em profundas crises e a pessoa diz: eu parei essa noite para pensar, fiquei pensando na vida, pensando nisso, pensando naquilo que pode acontecer, que não pode, que está acontecendo. E a pessoa entra em desespero, porque a mente está ocupada com pensamentos que a sua grande maioria não aconteceram e também coisas que estão fora do nosso controle, então não adianta preocupar.
Isso, meus amados irmãos, é uma luta. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a querer entristecer, preocupar com coisas que estão fora do nosso controle, o que eu preciso fazer? Seguir o que nós já estudamos aqui. Eu preciso me colocar diante do Senhor em oração, em adoração, lembrar da grandeza de Deus e deixar tudo nas mãos dele para que a paz do Senhor venha habitar no meu coração. Não adianta eu encher a minha mente com coisas que não são verdadeiras, que não são reais, que não estão acontecendo, ou mesmo de coisas que estão além do nosso controle, além do que nós podemos controlar. Isso é uma luta travada conosco mesmo. Nós precisamos cuidar. A nossa mente, nós precisamos cuidar dela. E é uma decisão nossa, é uma escolha nossa, precisa ser uma posição nossa. E Paulo diz, ocupe a sua mente com tudo o que é verdadeiro. E ele segue dizendo também, em segundo lugar, ele diz, tudo o que é respeitável. A palavra grega, Paulo usa aqui, respeitável, é a palavra sêmenos, que traz a ideia de alguém que vive nesse mundo com uma profunda consciência que todo esse universo é um santuário. Essa é a palavra. Eu achei o significado dessa palavra tão precioso e fiquei pensando muito nela. É a pessoa que vive nesse mundo com a sua mente imaginando que todo esse mundo que nós estamos aqui é um santuário e faz da sua vida, que faz deste mundo um culto a Deus. Irmãos, que coisa preciosa a nossa mente ser ocupado de coisas respeitáveis. A mente se concentra em assuntos espirituais, agradar a Deus, em tudo que vai fazer, porque ela entende que nesse mundo aqui nós estamos prestando um culto ao Senhor em tudo que nós fazemos. E por que Paulo traz isso nesse momento aqui? Porque a mente que se concentra em assuntos desonestos, ela corre um sério risco de se tornar desonesta também. Honestidade, ela é o contrário da duplicidade de caráter. A honestidade é aquilo que você coloca a mente de Cristo. Você não tem um pensamento dúbio, não tem um caráter distorcido, não é? Mas você está pensando em Cristo o tempo todo, lembrando dele. E a nossa mente precisa ser ocupada de coisas respeitáveis. Os cristãos nesse mundo, eles devem ser sinceros, eles devem ser dignos, e isso tanto nas suas palavras quanto no comportamento. E Paulo aborda isso muitas vezes nas suas epístolas, e o Senhor Jesus falava sobre isso também, sobre o nosso comportamento enquanto cristãos aqui neste mundo, para não sermos hipócritas, não é? Falar uma coisa e viver outra. Nós precisamos alinhar, não é? Tanto nas nossas palavras quanto no nosso comportamento, enchendo a nossa mente do que é respeitável. Ter decoro nas nossas conversações, nos nossos costumes, na moral, é muito importante. Saber que em todo lugar que nós vamos, nós somos cristãos, nosso comportamento, a nossa fala deve ser digno, deve ser honrada. E é por isso que a minha mente precisa estar cheia dessas coisas. Gente que se enche de coisas desonestas, de coisas desrespeitosas, como vai refletir um comportamento digno? Que o Senhor Deus possa nos ajudar, e eu vou parar esse estudo aqui, a gente segue no próximo, nesse mesmo versículo. Nós precisamos ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro, não com aquilo que nós imaginamos, não com aquilo que não está no nosso controle. E também devemos ser respeitáveis. A nossa mente precisa estar cheia de pensamentos respeitáveis. Pensamentos que nos façam viver como se todo esse mundo, e usando a palavra, todo esse mundo fosse um grande santuário e eu preciso me portar como na presença de Deus o tempo todo. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Pedido de todos os dias, não é? Faça a inscrição no canal. Deixe o seu joinha, comenta aqui conosco. Fala o que você enfrenta na questão de pensamentos. Comenta aqui se você tem enfrentado lutas nessa área de pensamentos também. E compartilha esse vídeo, manda para alguém que você sabe que precisa cuidar da mente, que às vezes está pensando que não deve. Manda para essa pessoa.
manda assistir os vídeos anteriores, o que está por vir. Você pode ser canal de bênção para a vida de alguém. Muito obrigado. Deus te abençoe. Te espero no próximo vídeo.